Então, nossa disciplina é Fisiopatologia e Farmacoterapia das Doenças Infecciosas, Imunes e Virais. Então, ela está dividida em 4 unidades. Na unidade 1, a gente falou sobre estruturas, funções e distúrbios do sistema imunológico, né? Como as bases moleculares da imunologia, que é o que a gente vai falar hoje. Na aula 2, a tolerância imunológica e a imunologia do sistema imunológico frente a tumores e transplantes. E o sistema imunológico frente às principais doenças autoimunes. Na unidade 2, a gente vai falar sobre o processo de diagnóstico laboratorial, né, as técnicas imunológicas e sorológicas, o conceito de imunidade, introdução à sorologia, e as técnicas laboratoriais mais utilizadas, como ELISA, como imunoprecipitação, imunocromatografia, aglutinações e outras técnicas que é utilizada no laboratório no setor de imunologia. Na unidade 3, nós iremos falar sobre as imunodeficiências primárias e secundárias, as hipersensibilidades, que são as doenças ligadas ao excesso de uma reação excessiva do sistema imunológico, e também falaremos sobre a farmacologia aplicada ao sistema imune, né? Os medicamentos que alteram o sistema imunológico, como os imunossupressores e os imunomoduladores, de um modo geral. E a unidade 4ª fica reservada para as doenças virais, né? A virologia, como o organismo se comporta frente às infecções virais e como o vírus ele consegue infectar as células, como que ele consegue se utilizar da maquinaria celular e se dividir. E como as células de defesa reconhecem esses micro-organismos e como elas reagem para tentar destruir. E falaremos sobre algumas viroses comuns, como herpes, HPV, AIDS, hepatite, as hepatites virais, cachumba, coqueluche. Falaremos um pouquinho sobre cada doença, qual vírus causador, como evitar, como tratar, como diagnosticar cada uma delas. Então, só para a gente entender um pouquinho a disciplina, vamos revisar de forma bem rápida o sistema imune. Então, a imunologia é o estudo das defesas do organismo contra infecções. É a ciência que estuda o mecanismo de defesa do organismo, não só o organismo humano, mas de diversos organismos, desde os menos evoluídos, como as bactérias, que possuem um sistema de defesa também, né, até os mais complexos, como os mamíferos, incluindo os seres humanos. Então, os seres humanos, eles vivem cercados de micro-organismos, né, inclusive micro-organismos que estão povoando ali algumas regiões do seu corpo, como o couro cabeludo, a pele, as mucosas, a boca, o trato digestório, são povoados por micro-organismos que auxiliam no funcionamento do corpo, né? Mas muitos desses micro-organismos, eles podem gerar um processo infeccioso quando eles conseguem ultrapassar as barreiras do sistema imunológico, as barreiras físicas. A maioria dos micro-organismos, eles não são causadores de doença, que são chamados de não patológicos, mas alguns poucos, eles conseguem sobreviver dentro do organismo, inclusive se adaptaram bem à temperatura, ao pH e à oferta de nutrientes do sangue e de tecidos do organismo humano, e eles liberam toxinas ou geram destruição de tecidos que podem evoluir para um agravo da saúde do paciente. Então, os seres humanos, como eles estão cercados de micro-organismos, né, que muitos deles causam doença, mas, no entanto, apesar dessa exposição contínua e frequente, né, em grande escala, apenas umas raras ocasiões os seres humanos eles ficam doentes. Mas por que isso acontece? Decorrente da eficácia do sistema imunológico. Então, como é que o corpo se defende? Quando ocorre a infecção, como o corpo elimina o agente invasor e se recupera? Então, existem essas perguntas que surgem em nossa cabeça quando nós nos interessamos para estudar o sistema imune, a imunologia.
Por que os seres humanos eles desenvolvem uma imunidade duradoura? Porque algumas doenças, quando os seres humanos adoecem, eles adoecem só uma vez. Por exemplo, catapora. O indivíduo só tem catapora uma vez. Por que ele não adoece mais de catapora? Que mecanismo duradouro é esse em que o sistema imunológico promove uma proteção a longo prazo? E como que o organismo, uma vez doente, como que ele consegue voltar ao estado de saúde? Como que ele consegue sobressair a multiplicação dos patógenos? Como ele consegue bloquear e reverter esse quadro? Isso são respostas que nós teremos durante a disciplina. Então, primeira coisa, o sistema imunológico, para ser ativado, a primeira coisa que ele precisa fazer é reconhecer aquele micro-organismo como uma substância estranha ao organismo. Então, as células do sistema imunológico, elas conseguem detectar agentes infecciosos e diferenciar esses agentes infecciosos das células do próprio organismo. Quem faz essa detecção são as células de defesa. Então, nós temos os leucócitos encontrados no sistema imune inato. Eles reconhecem primeiramente esse micro-organismo e proporcionam uma resposta mais rápida, né? Porém, essa resposta ela não é tão efetiva, mas ela consegue barrar ali promover uma linha de defesa mais rápida, mas não tão eficaz, não tão elaborada. Depois de um certo tempo, de alguns dias, o sistema imunológico, durante a infecção, o sistema imunológico adaptativo é ativado e monta uma resposta contra essa infecção mais efetiva, mais duradoura, né, que é a produção de anticorpos e também a ativação de linfócitos T efetores, que também geram a produção de linfócitos B e T de memória. Por isso que o indivíduo, uma vez infectado contra um patógeno, ele monta uma linha de defesa mais elaborada e também ele cria uma memória imunológica que impede uma reinfecção do organismo. Depois que o patógeno é reconhecido, o sistema imunológico começa então a trabalhar para conter a infecção. Então, conter a infecção e, se possível, eliminar o patógeno por completo, ativando diversas funções do sistema imune efetor. Então, quais são os mecanismos que o sistema imunológico possui para conter um processo infeccioso? O sistema complemento, que é um sistema de proteínas que inicialmente estão inativas no plasma sanguíneo, mas uma vez estimulados, esse sistema complemento se ativa e ele gera uma reação em cascata de proteínas, né? Uma proteína, uma vez ativada, ela ativa outra proteína, que ativa outra, e aí no final ela gera um complexo que é chamado de complexo de ataque à membrana, que forma furos na parede do micro-organismo e gera a sua destruição. Então esse é um mecanismo de ataque do sistema imunológico para conter ou eliminar o patógeno. O segundo são os anticorpos produzidos por alguns linfócitos, mais especificamente pelos linfócitos do tipo B. Oi? Repete de novo isso que você falou aí. Não entendi direito. Eu esqueci de... Mecanismo. eu vou voltar bem aqui. Eu esqueci de espelhar a tela para te acompanhar. Só um momentinho. O sistema complemento. Eu vou mostrar um vídeo para ti aqui que fica mais fácil de tu entender, tá? Que fala sobre o sistema complemento. Tá aqui. Tá dando para ver aí a tela do computador, a minha tela do meu computador? Só não vai aparecer o som para ti. Só não vai aparecer o som para ti, mas acho que ele tem legenda. Eu vou te explicar direitinho.
Tá ok. Então, um vídeo que mostra essa reação em cadeia de proteínas que a gente chama de sistema complemento. Só esperar aqui abrir o vídeo. Então, essa via do sistema complemento, ela tem como finalidade formar esse complexo de ataque à membrana, que é um grupo de proteínas que formam um furo na membrana plasmática, na parede do agente invasor. Só voltar aqui para... Então, essa primeira parte é o sistema complemento, a via é chamada de via clássica. Então, nós temos várias proteínas do sistema complemento na corrente sanguínea. Espera aí, rapidão, só antes de botar esse vídeo, eu tenho que colocar esse vídeo aqui rapidão. Só para te entender, porque esse vídeo são 3 vídeos que um complementa o outro. Tá ok. Então, toda vez que um anticorpo ele se ligar à superfície de um patógeno, porque aqui o patógeno ele tem algumas proteínas de superfície que são reconhecidas. Toda vez que o anticorpo se ligar à superfície do patógeno, esse anticorpo ligado à superfície do patógeno pode ativar o sistema complemento. Como que esse sistema complemento, então, é ativado? Existe uma proteína chamada de complexo proteico C1, que ele vai se ligar os anticorpos, né, através da sua porção C1R e C1S. O nome desse complexo é chamado de MAP. Ele tem duas subunidades, C1R, que está de azul, e C1S, que está de laranja. Então, ele se liga àquele anticorpo que está ligado ao patógeno, e aí ocorre uma alteração das proteínas C1R e C1S com essa ligação. Depois dessa alteração das subunidades C1R e C1S, o que vai acontecer? As proteínas que estão no plasma, na parte líquida do sangue, né, como a proteína C4, ela vai ser quebrada por esse complexo C1R e C1S. Ó, a proteína C4 se quebra em 2 pedaços, C4A e C4B. O que acontece? A porção C4A permanece livre no plasma e a C4B se adere na parede do patógeno. C4B se adere, vem uma outra proteína, a C2, e porque a C4B já está ativa, essa C4B ela também induz a ativação da C2, quebrando em 2 pedaços, C2A e C2B. Então a C2A ela se junta com o C4B e a C2B vai ser liberada no plasma. Depois, a união da C4B e C2A induz a quebra da C3. Aí a C3 também vai ser quebrada em 2 pedaços, C3A e C3B.
C3A vai ser liberado, mas o C3B se junta ao C4B, C2A. E aí esse complexo C4B, C2A e C3B vai quebrar a proteína C5. A junção desses três pedaços quebra a proteína do complemento 5. Tá? Então, uma das formas de gerar o complexo ativador de C5 é a ligação do anticorpo com a superfície do patógeno. Então, depois que esse complexo C4B, C2A, C3B foi formado, vai continuar a reação. Então, aquele complexo, ó, C4B, C2A e C3B está formado, que foi o vídeo anterior, e aí ele vai induzir a quebra da C5. Em C5A e C5B. A C5A vai para o plasma e a C5B começa a se adere à parede do patógeno também. E essa C5 se junta a C6 e C7. Essas proteínas começam então a penetrar na parede do patógeno. Polimerizando, se ligando a C8, C9. Então é uma reação em cadeia. Uma proteína vai ativando a outra. Aí a C9, ó, começa a fazer tipo uma parede, né, que forma um furo, né, a parede do orifício. Aí o que acontece? Se for uma bactéria, ela começa a perder líquidos do seu interior. Tá? Essa polimerização aqui, ó, do C9 cria poros na membrana, no caso da bactéria, e facilita a passagem de substância. Ela começa a perder líquidos e ela vai morrer por conta disso. Ó, criou tipo um orifício, um poro, onde a célula o micro-organismo começa a perder líquidos. Então, esse mecanismo nada mais é do que uma reação em cadeia de proteínas que serve para a proteção do organismo. Tá? Tudo se inicia com a produção de anticorpos que se liga à superfície do patógeno e que facilita a sua destruição. Existe também a via da lecitina, que a via da lecitina, ela é independente da reação da ativação por anticorpos. Não precisa ter anticorpos ligados à superfície do patógeno para ela se ativar. Tudo começa com uma proteína chamada de lecitina ligadora de Manose, ou MBL. É uma proteína que ela reconhece açúcares específicos de bactérias. Quando micro-organismos bacterianos, por exemplo, penetram a corrente sanguínea do indivíduo, essa proteína, a lecitina ligadora de Manose, se liga aos açúcares da membrana plasmática da parede celular da bactéria
e ativa uma via específica do sistema complemento, chamada de via da lecitina. Então, a proteína MBL ela se liga aos açúcares da superfície da membrana plasmática do patógeno, mas ela não se liga à superfície das células do próprio organismo. E aí, essa proteína ela vai clivar C2 e C4, semelhante ao que aconteceu lá no início da reação mediada por anticorpos. C4b e C2a se ligam, são catalisadas por esse complexo ativador e começam também a formar aquela início de reação em cadeia. C4b se junta com C2a, depois com C3b, aí quebra o 5, a reação é parecida. O que diferencia é como inicia essa reação. A via clássica ela é iniciada por anticorpos e a via da lecitina, ou alternativa, ela é iniciada pela MBL. É uma proteína que reconhece açúcares da parede bacteriana. É a mesma coisa, o complexo C4b, C2a, C3b, ele vai quebrar a C5. Esse processo também, esse complexo, ele também é produzido pela via clássica, como a gente viu, que é mediada pelos anticorpos, que se ligam à superfície. Então, esse complexo de conversão da C5, ela pode ser desencadeado ou mediado por anticorpos, que é a via clássica, ou pela MBL, que é a via alternativa. E aí a mesma coisa. A C5 vai quebrar a C6, e se junta com a C7, com a C8 e polimeriza a C9, gerando os poros. E aí o patógeno morre. Deu para entender? Entendi, sim. Ótimo. Então, outra forma de atacar os micro-organismos é a produção de anticorpos, né, que é produzido por alguns tipos de linfócitos, mas especificamente o linfócito B, né, que quando ativado, ele se transforma e amadurece em plasmócito, que nada mais é do que o linfócito B, produtor de anticorpos. E existem outras células do sistema imune, né, como os linfócitos TCD8 e outros leucócitos, como o macrófago, eosinófilo, neutrófilo, que têm a capacidade destrutiva, né, que reconhece os patógenos, fagocitam, liberam toxinas que destroem o agente infeccioso. Só que o sistema imunológico, ele precisa ser regulado, né? A reação do sistema imunológico, ela não pode ser exagerada demais, porque se for, o próprio organismo começa a sofrer. Então, existem células do sistema imunológico que regulam o excesso, impedem que o sistema imune gere uma resposta exagerada. Quando esse processo de regulação imune falha, o indivíduo ele pode evoluir e ter uma hipersensibilidade ou, inclusive, ter uma doença autoimune, né? Quando os anticorpos começam a atacar as próprias células do organismo. Então, o sistema de regulação imunológico é um importante aspecto nas respostas imunes. E a falha nesse processo de regulação contribui para o desenvolvimento de algumas condições, como alergias e doenças autoimunes. Então, quando o meu sistema imunológico, o sistema imunológico do paciente, ele reage de forma exagerada contra uma proteína, por exemplo, que não faz mal a ninguém, que é o que acontece, por exemplo, quando o indivíduo tem uma alergia a alimentos como camarão, né, tem alergia à poeira. Esse é um processo, essa é uma reação exagerada do sistema imunológico contra uma substância que não faz tanto mal. E aí, essa reação exagerada gera malefícios para o organismo. As alergias são maléficas para o funcionamento do organismo.
E também as doenças autoimunes, que também é um mecanismo. As doenças autoimunes se iniciam com a falha nesse mecanismo de regulação. Tá? As células que deveriam impedir uma reação exagerada do sistema imunológico falham, e aí o organismo começa a produzir autoanticorpos, ou seja, anticorpos que reconhecem as próprias células como se fossem células estranhas. E aí essas células começam a ser destruídas. Então nós temos várias doenças autoimunes descritas na literatura. Uma delas, por exemplo, o vitiligo. O vitiligo é uma doença que gera despigmentação na pele. Acontece quando o próprio sistema imunológico do organismo começa a destruir as células produtoras de melanina. E aí, à medida que as células produtoras de melanina vão sendo destruídas, vão se formando manchas despigmentadas na pele, que podem evoluir. Também tem o diabetes tipo 1, que acontece quando o sistema imune produz anticorpos que atacam as células do pâncreas, que produzem insulina. Então, à medida que as células do pâncreas são destruídas, o paciente vai deixando de produzir, vai perdendo a capacidade de produzir insulina e perdendo a capacidade de regular os níveis glicêmicos. E aí ele evolui para um diabetes tipo 1. Existem várias outras doenças, né? A alopecia areata, existe a artrite reumatoide, tireoidite de Hashimoto. Então, são várias doenças que, inclusive, a gente vai discutir nas próximas aulas. Inclusive, minha mãe é diabética, professor. Inclusive, minha mãe é diabética e ela tem essa inflamatória. Sim, mas o diabetes dele é tipo 1 ou tipo 2? Olha, no início, ela falava comprimido, né? Mas não é tipo 2. Ela começou a usar insulina. É porque o diabetes tipo 1, ela é automaticamente insulino-dependente. Tá? O diabetes tipo 2 não, acontece quando o indivíduo tem uma hipofunção do pâncreas. O pâncreas produz pouca insulina. E aí, o paciente ele pode tomar medicamentos que melhoram a liberação de insulina, como glibenclamida, que é um secretagogo, que estimula a liberação de insulina pelo pâncreas. Então, aquele pâncreas que está um pouquinho preguiçoso, com a presença da glibenclamida, ele libera mais insulina. E a metformina, ela melhora a resposta da insulina nos tecidos. Então, o músculo, o tecido adiposo, ele responde melhor à insulina que o corpo produz. Tá? Então, esses são que é um medicamento da classe das biguanidas, a metformina, que são os dois mais usados. Né? Lógico, existem outros inúmeros que têm mecanismos diferentes. Mas o indivíduo que tem diabetes tipo 1, ele sofre destruição das células beta produtoras de insulina. E aí ele já de início ele já precisa começar a tomar insulina. Tá? O diabetes tipo 2 ele vai evoluir para insulinodependência, mas demora. Tá? Então, pelo que tu me falou aí, muito provavelmente o tamanho é diabetes tipo 2. Porque o diabetes tipo 1, geralmente, ele é mais comum em crianças e adolescentes. Por isso que ele é chamado de diabetes juvenil. Acontece, o diabetes tipo 1, ele surge logo após alguns tipos de infecções. Então, a criança ou adolescente tem uma infecção, essa infecção é grave, e aí o sistema imunológico começa a produzir anticorpos para combater essa infecção, só que esses anticorpos, ele, além de reconhecer o patógeno como estranho, ele acaba também se ligando às células produtoras de insulina do pâncreas. Gera uma reação cruzada. Ele se liga ao patógeno, mas também se liga às células beta produtoras de insulina. E aí começa a destruir o vírus e, ao mesmo tempo, destruir as células beta pancreáticas que produzem insulina. Tá? E é justamente por conta disso. Porque o sistema imunológico reagiu de maneira errada e ele não foi regulado, né? Não tinha nenhuma célula ali para impedir esse ataque das células beta. Por isso que se desencadeou uma doença autoimune. Então, outra etapa importante para que o corpo, ao final de uma infecção, ele consiga construir um mecanismo de defesa é a memória imune. Depois que o indivíduo sofreu o ataque,
de patógenos foi reconhecida pelas células do sistema imunológico, criou um ataque inicial que não é efetivo, mas não é tão elaborado, ativou o sistema imune adaptativo. Esse sistema imune adaptativo ele vai gerar dois tipos de produtos, né? Ativar a imunidade adaptativa humoral, que a função da imunidade adaptativa humoral é a produção de anticorpos, inicialmente da classe IgM e depois muda para a classe IgG, que é chamado de, o IgM é chamado de anticorpo de doença em curso, e o IgG é chamado de anticorpo de memória. E a imunidade celular, o intuito dela é produzir produzir linfócitos TCD8, que são células que reconhecem patógenos no interior de células do corpo, né? Micro-organismos intracelulares. Os anticorpos produzidos pela imunidade humoral reconhecem patógenos fora das células, e as células de defesa da imunidade adaptativa celular reconhecem os patógenos escondidos dentro das células. Então, esses linfócitos TCD8 ativados, que é o produto final da imunidade celular, eles vão se dividir em células T efetoras e células T de memória. Por isso que o indivíduo ele consegue ficar protegido por longo tempo contra esse patógeno que gerou a sua infecção. Porque a imunidade adaptativa celular produz também linfócitos T de memória. Enquanto esses linfócitos T de memória estiverem vivos, eles estarão guardando ali informações de reconhecimento rápido desse patógeno. Então, quando esse patógeno tentar invadir novamente o organismo, ele não vai gerar uma doença, porque esses linfócitos T de memória vão atacar muito mais rápido do que a infecção inicial. A imunidade humoral também produz os linfócitos, os anticorpos de memória, as IgGs, que se esse patógeno tentar invadir novamente o organismo, esses anticorpos IgG se ligam a esse patógeno e geram uma reação mais rápida do sistema imunológico. Então, essa memória imune, que é promovida pelos anticorpos produzidos pela imunidade humoral e pelas células T de memória, é uma característica exclusiva do sistema imune adaptativo, tá? Não é do sistema imune inato. O que é essa memória imune? É a capacidade do sistema imunológico de produzir essa memória imunológica, de modo que, tendo sido exposto pela primeira vez a um agente infeccioso, uma pessoa produzirá uma resposta mais forte e imediata contra qualquer exposição subsequente pelo mesmo patógeno. Exemplo, a catapora, né? O vírus causador da catapora, né, varicela, quando o indivíduo nunca teve catapora, ele consegue penetrar o corpo, e daqui que o corpo reconheça aquele patógeno e inicia a ativação da memória da imunidade adaptativa, o vírus da catapora já fez muita coisa ali, muito estrago, já criou erupções na pele, coceira, enfim. Demora aí uns 7 a 15 dias para que o sistema imunológico crie uma defesa mais elaborada e consiga eliminar o vírus, que pode ser uma eliminação total ou não. Se o indivíduo ficou curado da catapora e depois, com o tempo, ele entra em contato com outra pessoa com catapora, ele não vai pegar, ele não vai ter catapora de novo. Por quê? Porque quando o vírus tenta entrar de novo no organismo, aquele indivíduo que já adoeceu, ele já tem anticorpos IgG que reconhece o vírus e tem células T citotóxicas de memória que também reconhecem o vírus e destrói esse vírus muito mais rápido do que da primeira vez. Tá? É justamente isso que acontece. Por isso que o indivíduo não adoece 2 vezes por algumas doenças virais, como, por exemplo, catapora, sarampo, coqueluche, que é conhecido no interior como tosse braba, né? Ah, professor, mas dengue é uma doença viral e você adoece várias vezes. Não. O que acontece? A dengue, existem 3 vírus que causam dengue. Dengue 1, dengue 2, dengue 3. Se o indivíduo adoeceu de dengue 1, ele vai
construir uma memória imunológica contra o dengue 1. Ele vai ficar imunizado contra o dengue 1. Mas ele pode ter dengue de novo com outro vírus, dengue 2 ou dengue 3. Se ele pegar dengue mais de 3 vezes, 3 vezes ele não vai pegar mais, porque ele já tem memória imunológica contra os 3 vírus. É por isso que algumas doenças, doenças virais, o indivíduo pega mais de uma vez, como gripe, porque existem vários vírus para gripe. Existem mais de 100 tipos de vírus do influenza que causa gripe, tá? Mas doenças que são causadas por um tipo de vírus só, você só adoece uma vez. Então, as células do sistema imunológico, elas são produzidas na medula óssea e são as células do sangue, As células brancas que são encontradas no sangue são células do sistema imunológico, além de algumas células que são encontradas nos órgãos linfóides secundários. Muitas dessas células do sangue, eles migram para os órgãos linfóides, como os linfonodos, o baço, o timo, as amígdalas, e amadurecem lá, adquirem novas características. Mas elas são produzidas na medula óssea, onde a célula tronco hematopoética, chamada de hemocitoblasto, ela vai se diferenciar em diversas linhagens, dando origem a hemácias, plaquetas e as células brancas do sangue, basófilos, eosinófilos e neutrófilos, chamadas de células granulocíticas, e as células agranulocíticas, que são os linfócitos e monócitos. Aí nós temos uma imagem que mostra toda essa parte em verde, são os vasos linfáticos e os gânglios linfáticos, que são órgãos que compõem o sistema imune, juntamente com as células. Então, aqui nós temos os vasos linfáticos, que conectam os linfonodos, o baço também é um órgão linfóide, e o timo. Então, os linfonodos, eles são órgãos que estão localizados nas regiões mais suscetíveis do corpo. Por exemplo, tem órgãos linfóides aqui próximo à cavidade bucal, porque o indivíduo pode se contaminar pela boca. Nós temos aqui as amígdalas, que são órgãos linfóides também, e os linfonodos cervicais, que ficam aqui ao redor do pescoço. Para proteger o braço, nós temos os linfonodos subaxilares, que ficam abaixo das axilas, que protegem infecções nos membros superiores. Nos membros inferiores, são protegidos pelos linfonodos inguinais, que ficam próximo à virilha, que próximo à articulação do quadril. E o intestino, que é outra região também suscetível para infecções intestinais, por exemplo, ele é protegido pelos linfonodos aqui torácicos e abdominais, e também o tronco lombar direito. Tá? São várias regiões, e esses linfonodos, eles armazenam células de defesa, que migram para a região tecidual infectada mais rapidamente. Então, são nesses linfonodos onde são apresentados os antígenos. Esses linfonodos, eles ficam próximos à pele, às regiões mais suscetíveis. A bactéria, o vírus, eles entram pelo corpo através ou da pele, ou do trato gastrointestinal, ou do trato respiratório. Então, quando esse micro-organismo consegue penetrar o corpo, as células de defesa que estão no tecido vão reconhecer esse micro-organismo, vão fagocitar esse micro-organismo, e depois que fagocitam essas células de defesa, chamadas de células dendríticas, que é derivada do macrófago, elas migram ou para o vaso linfático, que são esses verdes aqui, e migram para o linfonodo mais próximo, ou essas células de defesa, elas caem na corrente sanguínea, nas vênulas, e migram para o baço. O que é que essas células vão fazer? À medida que elas fagocitaram esse patógeno, elas vão processar esse patógeno, vai degradar esse patógeno, e essa célula de defesa vai começar a expressar pedaços de proteínas desse patógeno na sua superfície.
E ao chegarem nos órgãos linfóides, ela vai apresentar essas proteínas do patógeno para as células de defesa. Tá? Então, a função das células dendríticas, que é uma célula da imunidade inata, é fagocitar o patógeno, reconhecer o patógeno inicialmente, fagocitar, e depois ir apresentar esses antígenos, né, para as células de defesa. Então, eles migram para os órgãos linfóides, como o linfonodo e baço, e lá elas apresentam esses antígenos para os linfócitos B e T que estão lá armazenados. Então, o linfonodo, ele coleta o antígeno do epitélio e do tecido conjuntivo. As células dendríticas chegam através do linfonodo, através dos vasos linfáticos até o linfonodo, e através da circulação sistêmica para o baço. Então, toda vez que micro-organismos eles invadem os tecidos, eles são reconhecidos por células de defesa que estão ali no tecido. Esses micro-organismos são fagocitados, e à medida que são fagocitados, essas células de defesa liberam citocinas do seu interior e quimiocinas que têm a função de atrair mais células de defesa, chamar reforço. Então, aquela primeira célula que reconheceu a bactéria, ao fagocitar e ao reconhecer a bactéria e fagocitar essa bactéria, elas liberam então quimiocinas, que são substâncias sinalizadoras que atraem mais células de defesa, e também citocinas inflamatórias, tá? Essas citocinas e quimiocinas, elas vão alterar a parede do vaso, facilitando então a migração das células de defesa que estão no sangue para aquele tecido que está inflamado. A alteração da parede do vaso e consequente migração das células e líquidos para o tecido gera a vermelhidão, gera o inchaço e gera o aumento da temperatura daquele tecido inflamado. O tecido inflamado ele expõe os que a gente chama de sinais cardinais. Todo tecido inflamado ele fica inchado por conta da migração de líquidos do interior do vaso sanguíneo para o tecido. Ele fica dolorido, porque as citocinas inflamatórias aumentam o estímulo doloroso. Ele fica quente, porque aumenta a circulação sanguínea no local. E ele fica inchado por conta da migração de líquidos do sangue para o interior do tecido inflamado. E aí, à medida que essas células vão migrando para o tecido, mais células de defesa vão auxiliar e gerar uma resposta mais efetiva contra a destruição, a favor da destruição dos patógenos e proteger o organismo. Então, antes de a gente continuar, deixa eu ver que horas estão. Vamos dar uma pausa aí de 15 minutinhos e aí depois a gente retorna. Tá? Antes de dar uma pausa, vocês estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo entender? Estou sim, professor. Ótimo. Está dando para responder? Acompanhar Sim, o raciocínio? Vocês responderam a atividade, né, do que eu coloquei no portal? Sim, já respondi. Tá ótimo. Kaline também. Então tá bom, pessoal. Uma pausazinha de 15 minutos aí, tá? 9h45 a gente volta.
Então, pessoal, vamos lá. Dando continuidade à nossa aula. Então, esses patógenos, né, de uma maneira geral, quando eles conseguem ultrapassar a barreira física das mucosas, da epiderme, no interior do tecido, elas vão se deparar com as células de defesa do sistema imune inato, né, que são células fagocíticas, representadas aí pelo macrófago ou por células dendríticas. O que acontece? Essas células dendríticas e macrófagos, elas reconhecem esse patógeno por características que esse patógeno possui, através dos seus receptores de superfície. Essas células conseguem reconhecer os patógenos, receptores chamados de Toll-like receptor, que reconhecem características básicas do patógeno, como presença de LPS, presença de flagelina, presença de proteínas que são específicas de vários patógenos. Depois que esses patógenos penetram a pele, eles são reconhecidos e fagocitados pelas células de defesa que eu já citei, né? Células dendríticas e macrófagos. O que acontece? As células dendríticas, uma vez fagocitando esse patógeno, elas se desprendem do tecido, caem no vaso linfático ou na corrente sanguínea e vão apresentar essas proteínas do patógeno que ela fagocitou para as células de defesa lá no linfonodo. Então aqui a célula dendrítica está apresentando, e o macrófago também apresentando, as proteínas do patógeno que ela fagocitou. O linfócito B, que é o de amarelo, uma vez ativado, vai produzir anticorpos, que essa via de ativação é a imunidade humoral. E o linfócito V, uma vez ativado, se transforma em linfócito T citotóxico, TCD8 citotóxico. O anticorpo vai destruir e vai se ligar e auxiliar a destruição dos patógenos que estão fora das células. E as células T citotóxicas destroem as células que estão invadidas por esse patógeno. Então, é basicamente isso que acontece com o sistema imunológico. Lógico que demoram alguns dias para acontecer, tá? Então, durante o processo de infecção, até a ativação do sistema imune adaptativo, esse intervalo é chamado de janela imunológica. É o período que o paciente está infectado, mas ainda não conseguiu produzir anticorpos para se livrar da infecção. Então, a imunidade inata e a imunidade adaptativa, elas são complementares. São duas frentes de ataque ao patógeno e que impede esse patógeno de sobressair a infecção. Então, a imunidade inata, ela é formada por barreiras físicas, barreiras químicas e células de defesa. Nas barreiras físicas, nós temos os cílios, as células epidérmicas, a pele, né? Temos cílios, pele, as mucosas, o muco produzido, né? A proteína viscosa nas mucosas, como na mucosa nasal, mucosa digestiva, elas aderem aos patógenos e impedem que esse patógeno penetre na pele e no organismo. Já as barreiras químicas, nós temos substâncias produzidas pelos tecidos que destroem micro-organismos, como a lágrima, né, que é rica em substâncias... Oi? Os pelos também eles servem como barreira protetiva? Sim. Os pelos do nariz, por exemplo, quando você inala poeira, aquele pelo do nariz, quando ele está úmido, ele funciona como um filtro. A mesma coisa os pelos dos cílios, né? Quando você cai uma poeira no seu olho, você começa a piscar mais rápido para você e produz ali um muco para aderir àquela substância e expulsar aquela substância. Então, os cílios, a sobrancelha, ela desvia a gota de suor para evitar que caia no seu olho. Os cílios, os pelos nasais,
Os pelos pubianos também funcionam como uma espécie de filtro, principalmente na vagina, para impedir a penetração de substâncias, né? Ou pelo menos reduzir. Então, eles funcionam como barreiras físicas. A cera do ouvido também funciona como barreira física, né? Porque a poeira se adere à cera do ouvido e impede que ela penetre mais profundamente ao pavilhão auricular. Certo? Por isso que não é adequado, não é recomendado fazer a remoção total dos pelos do nariz, porque eles funcionam como um filtro, tá? E existem substâncias químicas também que o corpo produz que ajuda no controle dos micro-organismos. A lágrima é rica em substâncias bactericidas. Inclusive, o médico que descobriu a penicilina, o Alexander Fleming, médico inglês, ele estava estudando justamente, antes de descobrir acidentalmente a penicilina, ele estudava justamente as propriedades da lágrima contra bactérias. Ele gotejava lágrimas em culturas de bactéria e as bactérias morriam porque existem substâncias bactericidas na lágrima. No suor também. O suco gástrico do estômago destrói muitos micro-organismos que a gente ingere juntamente com alimentos. E várias substâncias. A cera do ouvido também, além de ser uma substância, uma barreira física, ela também tem substâncias microbicidas que destroem patógenos. E também nós temos as células de defesa, as células fagocíticas, como célula dendrítica, o eosinófilo, o neutrófilo, o basófilo, as células NKs. E também nós temos substâncias químicas que a gente viu no começo da aula, que são as proteínas do sistema complemento. Aquelas proteínas que se aderem à superfície do patógeno e geram a sua destruição. São substâncias químicas de defesa, né, que ativam a via clássica, a via alternativa que eu mostrei em vídeo no início da aula. Já a imunidade adaptativa, e essas células, essas substâncias da imunidade inata, elas agem no início da infecção, entre 0 e 12 horas após a infecção. E ela vai agir até o final. Só que juntamente com essa ativação do sistema imune, as células dendríticas vão apresentar as proteínas do patógeno para as células da imunidade inata para ativar a imunidade inata. Então, ativar a imunidade adaptativa, perdão. A imunidade adaptativa demora mais ou menos uma semana, 10 dias para se ativar. E aí começa a produção de anticorpos. Então, depois que a imunidade inata entrou em ação, as células fagocíticas processaram o patógeno, elas migram então para os linfonodos, onde vão apresentar esses patógenos para o linfócito B, para que esse linfócito B se ative, produza anticorpos que reconheçam, se liguem então aos patógenos que estão livres. Já o linfócito T, quando ativado, ele vai se transformar em um linfócito T efetor, que vai destruir todas as células que estão parasitadas pelo micro-organismo. Então, elas reconhecem as células do corpo que estão infectadas pelo patógeno no seu interior. Então, se o patógeno estiver do lado de fora, os anticorpos reconhecem. Se o patógeno estiver dentro das células, as células T efetoras reconhecem. Então, a imunidade inata ela é dividida didaticamente em duas partes. Embora no organismo isso não seja dividido, as duas partes da imunidade elas se ativam uma sucessiva à outra e elas agem de maneiras simultâneas. Então, a imunidade inata ela é pouco específica, porque as células de defesa reconhecem apenas proteínas que é compartilhadas por vários micro-organismos. Por exemplo, as células de defesa da imunidade inata reconhecem presença de LPS, mas o LPS, o lipopolissacarídeo, ele é encontrado em diversas bactérias, não só em uma. Mas toda bactéria que tem LPS, as células de defesa do sistema imune inato reconhecem.
Muitas delas são até benéficas, muitas delas são da flora intestinal, mas são destruídas. Já a imunidade adaptativa, ela produz substâncias que reconhecem micro-organismos e substâncias que não são micro-organismos de modo mais específico. Com relação à diversidade, a imunidade inata, ela tem uma diversidade limitada, porque as células reconhecem alguns padrões de micro-organismos. Já a diversidade do sistema imune adaptativo é muito grande, porque ela vai produzir anticorpos para todos os micro-organismos a qual ela entrou em contato. E a capacidade de produzir anticorpos diferentes é muito grande pela imunidade inata, porque os receptores de linfócito B e linfócitos T, eles sofrem uma variabilidade genética, que faz com que eles produzam receptores de uma diversidade inimaginável. Com relação à memória, a imunidade inata não tem memória, ou seja, se o vírus da catapora penetrar a pele na primeira vez, as células fagocíticas vão fagocitar esse vírus, vão agir de um jeito. Se o vírus da catapora penetrar a pele de novo, elas vão agir do mesmo jeito, porque elas não vão se lembrar que esse vírus já infectou o corpo. Já a imunidade não, a adaptativa não, elas têm memória. Então, a forma que elas agem na primeira infecção, na prima infecção, é de um jeito, e as reinfecções, elas agem de maneira mais rápida, porque elas têm memória. Elas têm anticorpo de memória, elas têm células T citotóxicas de memória, que reconhecem esse patógeno mais rápido do que da primeira vez. Então, elas são mais efetivas do que da primeira vez. As células do sistema imune inato, elas podem ter reatividade ao próprio, ou seja, elas podem fagocitar a célula do próprio organismo? Sim. E da imunidade adaptativa também. Elas podem se confundir e atacar as células do próprio organismo. Perdão, elas não atacam, né? Normalmente, tanto a imunidade inata quanto a imunidade adaptativa, elas conseguem reconhecer proteína do próprio organismo e não atacar as células do próprio organismo. Isso de maneira natural, tá? Normal, mas pode acontecer dessas células falharem ao reconhecer as células do próprio organismo e começarem a atacar. É o que acontece nas doenças autoimunes. O que é composto, então, a imunidade inata? A imunidade inata é composta por barreiras físicas, químicas, como pele, o muco, as ceras, as salivas, as moléculas antimicrobianas, sistema complemento, e a imunidade inata, ela é formada por linfócitos, por anticorpos secretados pelas células de defesa. As proteínas que compõem o sistema imune. Nós temos as proteínas do sistema complemento e as proteínas de fase aguda, que também são proteínas de defesa. Já as proteínas da imunidade adaptativa são os anticorpos. IgM, IgE, IgA, IgG, IgD, todos esses tipos de anticorpos são proteínas de defesa que compõem a imunidade adaptativa, mais especificamente a humoral. Quais as células que compõem a imunidade inata? Todas as células que são fagócitos, como macrófagos, neutrófilos, células NK e células linfóides inatas. Já a imunidade inata, ou adaptativa, ela é formada por linfócitos do tipo B, TCD4 e TCD8. Então, o sistema imune inato, ele é composto pelo mecanismo de defesa inicial contra a infecção. Ele é composto por barreiras físicas, como o epitélio queratinizado da pele, que impede que as bactérias naturalmente penetrem o corpo. As bactérias só conseguem penetrar a pele quando encontram um ferimento, encontram ali uma falha na pele, mas a pele normal, íntegra, sem ferimento, ela é impenetrável a micro-organismos. Os pelos das mucosas, do nariz, da região pubiana, o muco, que é aquela proteína viscosa, encontrada na secreção
gastrointestinal, secreção do trato respiratório, popularmente conhecido como catarro, né? É uma proteína viscosa que adere ao patógeno, funcionando como uma espécie de cola, de armadilha viscosa. As cutículas, né, os cílios e as ceras também fazem parte das barreiras físicas. Já as barreiras químicas, as proteínas antimicrobianas produzidas por vários órgãos, o pH ácido do estômago, o muco, as ceras e as bactérias do intestino. A flora bacteriana, né, que é uma grande quantidade uma grande diversidade de bactérias que colonizam o intestino, elas protegem o corpo contra as bactérias patogênicas, porque toda bactéria, para se defender, ela também produz antibiótico. A bactéria, para ter uma vantagem no meio em que ela vive, ela produz antibiótico para destruir as rivais, é uma forma competitiva, né? A bactéria se adaptar ao meio, ela precisa ter mais oferta de alimento. E para ter oferta de alimento, ela precisa produzir antibióticos para destruir outras bactérias. Então, as bactérias da flora intestinal produzem antibióticos que vão impedir a infecção ou diminuir a chance de infecção de bactérias patogênicas. Por isso que indivíduos que fazem tratamento com antibióticos de amplo espectro, após a conclusão da antibiótico terapia, eles precisam tomar um repositor da flora intestinal. Então, tomou um antibiótico muito potente, ele destruiu todas as bactérias da flora intestinal. E ao destruir essa flora intestinal, ele fica mais suscetível a infecções intestinais. Então, ele precisa repor essa flora intestinal. Como? Tomando Floratil, Florax, depois que ele parou de tomar o antibiótico. E o sistema complemento é uma rede de proteínas que reconhece e inviabiliza e neutraliza e facilita a destruição imediata de organismos estranhos, como a gente viu no início da aula nos vídeos. Também, o sistema imune inato ele é composto pelas células fagocíticas, como os macrófagos e neutrófilos do sistema imune inato. Essas células podem ingerir e matar micro-organismos pela produção de químicos tóxicos, chamados de quimiocinas, e também poderosas enzimas digestivas, né, como lactoferrina, lisozimas e outras, colagenase, são enzimas digestivas produzidas pelo fagócito. Quanto à rapidez e especificidade, vamos comparar o sistema imune inato e o adaptativo. O sistema imune inato, ele responde de forma rápida, né? Logo após a exposição, logo após a penetração do micro-organismo, o sistema imune começa ali através das células fagocíticas, das substâncias químicas produzidas pelo corpo, né, das barreiras físicas, impedir o avanço dessa infecção. Tá? Então, ele é extremamente rápido. Isso é uma vantagem do sistema imune. Só que o sistema imune adaptativo, só que o sistema imune inato, ele não é específico, ele não consegue reconhecer, distinguir uma bactéria de outra. Ele vai reagir contra as bactérias benéficas ou maléficas do mesmo jeito. Qualquer bactéria ele vai destruir, qualquer vírus vai destruir, qualquer parasita vai destruir, qualquer fungo ele vai destruir. Ele não consegue reconhecer um micro-organismo benéfico e um micro-organismo maléfico, porque existem bactérias que são benéficas ao organismo, como os lactobacilos, que ajudam na digestão. Tem várias bactérias do intestino que produzem vitamina K, que é importante para a manutenção do sistema de coagulação do sangue. O sistema imune adaptativo, ele não é rápido, mas ele é extremamente específico. Então, essas duas partes do sistema imunológico, elas se completam. Uma é muito rápida e pouco específica, mas a outra, apesar de ser lenta, ela é extremamente específica. O sistema imune adaptativo, ele elimina as infecções de um modo mais eficiente, através do reconhecimento único dos linfócitos. Então, eles conseguem identificar a bactéria que está causando a infecção, porque ele vai reagir contra as proteínas que as células de defesa, as células apresentadoras estão mostrando para ele.
essas células reconhecem e respondem a esses antígenos individuais por meio de receptores que vão reconhecer só aquelas proteínas a quais elas foram apresentadas. E elas são altamente especializadas, né, e estão presentes na superfície do linfócito. Então, aqueles linfócitos da imunidade adaptativa, elas vão atacar apenas os micro-organismos às quais elas se ativaram, às quais elas foram apresentadas pelas células apresentadoras de antígeno, que fagocitaram essas células, esses micro-organismos lá na região infectada, migrou pelo sistema imunológico, chegou ao linfonodo ou ao baço, apresentou para os linfócitos do sistema imune adaptativo. Esses sistemas, então, montaram um mecanismo de reconhecer só aquelas proteínas a quais elas foram apresentadas. O sistema imune adaptativo, ele focaliza seus recursos de maneira mais efetiva. Ele não começa a atacar qualquer um, ele vai concentrar a sua força e todos os seus recursos para destruir aquele patógeno que iniciou o processo infeccioso. Os anticorpos e os linfócitos ativados produzidos pela resposta imune também podem persistir por muito tempo, por 10, 15, 20 anos. Então, aqueles anticorpos que foram ativados por uma doença que você teve na infância, até hoje eles estão vivos. E eles estão te protegendo dessa doença. Né? Da catapora que tu teve, do sarampo, da cachumba, né? Da coqueluche. Quem nunca teve, né? Eu tive catapora. Professor. Oi. Mas assim, não tem uma tipo, ele fica, essa memória ele fica só por 10 anos, por 15 anos, não, ele fica pra Vai depender do patógeno, tem uns que ficam mais. É o que acontece, por exemplo, com a vacinação. Dependendo do mecanismo de ativação do sistema imunológico, as células podem viver não muito tempo. Aí precisa de uma dose de reforço. Você precisa reapresentar o antígeno para as células de defesa para produzir novas células de memória. É o que acontece nas doses de reforço. Entendi. Tá? Então, aqueles micro-organismos que vocês tiveram na infância, por exemplo, eu tive hepatite A na infância. Eu não vou ter mais hepatite A porque o meu sistema imunológico tem linfócitos que vão reconhecer muito rápido se eu for exposto novamente ao vírus da hepatite A. Eu tive catapora. Né? Eu não vou ter mais catapora porque eu tenho células e anticorpos de memória contra a catapora. Eu estou imunizado, naturalmente. Eu tive cachumba, né? A famosa papeira. Também não vou ter novamente cachumba. O que pode acontecer é uma remanifestação. No caso da catapora, é uma remanifestação de forma diferente. Alguns indivíduos, quando tem catapora, alguns vírus ficam escondidos no corpo. E quando o sistema imunológico cai, eles podem aproveitar essa queda e remanifestar, gerando infecções nos nervos, que a gente chama no interior de cobreiro, né? Também chamado de herpes zoster. A herpes zoster é uma remanifestação da catapora, onde o vírus ele começa a atacar os nervos que inervam as regiões do tórax. Por isso que a infecção do herpes zoster, elas se alastram de forma retilínea, porque elas vão acompanhando o nervo torácico. E é extremamente doloroso as erupções do herpes zoster. Meu pai já teve. Por quê? Porque ele é imunodeprimido, ele tem diabetes. E aí o diabético ele pode manifestar o herpes zoster. Mas só manifesta herpes zoster quem já teve catapora. Então essa imunidade, essa memória previne uma reinfecção imediata e proporciona uma imunidade duradoura, permitindo que uma resposta, se o paciente ele for submetido novamente a esse patógeno, ele vai responder muito mais rápido e intenso e impede que ocorra uma doença novamente. Ele pode se infectar, mas ele não vai manifestar a doença. Vai resolver muito mais rápido. Então, como que esses sistemas eles reconhecem um antígeno? O linfócito B vai reconhecer o micro-organismo. Ao ser apresentado pelo micro-organismo, ele vai produzir anticorpos. Os anticorpos vão, então, reconhecer os micro-organismos que estão fora, se ligam a esses micro-organismos e impedem esses micro-organismos de migrarem, né, que é chamado de neutralização.
Esses anticorpos também ligados à superfície do patógeno, eles facilitam o trabalho das células fagocíticas, que vão fagocitar esses micro-organismos mais facilmente. E os anticorpos ligados ao patógeno também vão ativar o sistema complemento, pelo mecanismo da via clássica que a gente viu no primeiro vídeo. Os linfócitos T auxiliares, eles vão reconhecer as proteínas de superfície que estão sendo apresentadas pelas células apresentadoras de antígeno. Esses linfócitos TCD4 vão produzir citocinas, e essas citocinas vão potencializar a ativação dos macrófagos, os macrófagos vão ficar mais ativos, vão gerar processos inflamatórios e gerar uma migração mais de células de defesa, e também vão ativar os linfócitos T e B contra esse patógeno. Por isso que essa célula, o linfócito TCD4, é chamado de linfócito auxiliar, porque ele funciona como recrutador. Ele reconhece o patógeno, mas ele não vai agir no patógeno, ele vai chamar reforço, ele vai potencializar as outras linhas de defesa. É como aquele soldado que está lá na frente de linha de batalha e o capitão diz para ele, volta para chamar reforço. Então ele deixa de lutar, ele não vai combater o inimigo, ele vai correr para chamar mais reforços, tá? E é uma célula extremamente importante, porque sem ela o sistema imune adaptativo fica muito fraco, não tem reforço. E é justamente essa célula aí, o linfócito TCD4, que é destruído pelo vírus da AIDS. Por isso que o indivíduo que está contaminado pelo HIV, ele tem uma imunodeficiência. O sistema imunológico dele é fraco, porque não tem esse reforço promovido pelos linfócitos TCD4. Então, aquele linfócito T que foi ativado pelo CD4, o linfócito TCD8, o que é que ele vai fazer? Ele vai reconhecer toda e qualquer célula do corpo que está infectada. Toda célula infectada, ela vai expressar na sua superfície as proteínas do patógeno. Esse linfócito TCD8 reconhece que essa proteína é do patógeno, ou seja, ele diz, esse vírus está lá dentro, então eu vou destruir essa célula. Então ele vai induzir a morte dessa célula contaminada para destruir o reservatório do vírus, né, o esconderijo do vírus. O vírus estava se escondendo do sistema imunológico dentro dessa célula. Então o linfócito TCD8 reconhece as células infectadas e destrói essa célula. Existe também o linfócito T regulatório. Qual é a função do linfócito T regulatório? Impedir uma resposta muito agressiva que possa prejudicar o próprio organismo. Então o linfócito T regulador, ele vai reduzir o efeito de outros linfócitos, né? É aquele que diz assim, calma, fica quieto, não é assim, vamos nos acalmar, te senta aí, para impedir uma resposta exagerada do organismo, e essa resposta exagerada pode causar prejuízo ao próprio organismo. É o que acontece, por exemplo, na asma, que é uma resposta exagerada, nas doenças autoimunes e nas hipersensibilidades. Então, a imunidade humoral, ela reconhece o micro-organismo que está do lado de fora da célula, e a imunidade celular reconhece os micro-organismos do interior das células de defesa, tá? Micro-organismos que foram fagocitados pelo macrófago, ou micro-organismos que se esconderam em outras células, células do pulmão, célula do fígado, né? Como, por exemplo, o SARS-CoV-2, né, o vírus causador da Covid-19, ele se esconde principalmente nas células pulmonares. Tá? E aí o linfócito TCD8 vai lá, para destruir o vírus, ele tem que destruir a célula do pulmão. Por isso que o indivíduo ele vai tendo comprometimento pulmonar. E os linfócitos, eles respondem, no caso, o linfócito responsável pela imunidade humoral é o linfócito B, que vai produzir anticorpos. E os linfócitos responsáveis pela imunidade celular são os linfócitos TCD4 e TCD8. O TCD4 também é chamado de linfócito T auxiliar, porque é aquele que recruta, chama reforço. E o linfócito T citotóxico é aquele que reconhece a célula infectada e induz a destruição dela. Por isso que o nome é citotóxico. Ele é tóxico para as células infectadas. Como que a imunidade humoral ela age? Produzindo anticorpos que reconhecem o patógeno. Como que a imunidade celular age? Ela reconhece
as proteínas de superfície do patógeno expressas pelas células infectadas e induz a destruição. Como que eu transfiro uma imunidade humoral de um indivíduo para o outro? Transferindo o soro de um indivíduo imunizado para um indivíduo não imunizado. Inclusive, durante a pandemia, alguns centros de saúde estavam pesquisando justamente isso, pegar o sangue do paciente de indivíduos que estavam curados da Covid para transferir para indivíduos que estavam graves. Por quê? O sangue do indivíduo curado tem anticorpos que ajudam no combate do vírus. Então, a transferência da imunidade celular é transferindo os linfócitos T do indivíduo curado para o indivíduo que está doente. E quais as funções da imunidade humoral? É bloquear infecções e eliminar micro-organismos que estão fora da célula. A imunidade celular é ativar macrófagos para matar os micro-organismos e matar as células que estão infectadas, eliminando os reservatórios do micro-organismo. E, para fechar, vamos falar um pouquinho sobre a imunização. Como que o sistema imunológico ele se protege por longos períodos. Os tipos de imunização ou imunidade, eles podem ser do tipo ativa ou passiva. A imunidade ativa é quando o próprio organismo produz anticorpos que geram a sua proteção. A imunidade ativa, ela pode ser desencadeada por duas condições. Ou quando o indivíduo adoeceu, né, e aí é uma forma de imunização natural. O indivíduo adoeceu, com o tempo, durante a evolução dessa doença, ele vai produzir anticorpos de memória e células de memória que vão proteger ele a longo prazo. Esse é um tipo de imunização ativa, por quê? Porque é ele que está produzindo anticorpos. E é natural, porque é feita pela doença. Mas essa imunização ativa pode ser artificial também, quando o indivíduo ele é vacinado. Então, a vacina, ela contém proteínas de patógenos que vão ativar o sistema imunológico do indivíduo vacinado e depois esse indivíduo, dias ou semanas depois, começa a produzir anticorpos e células citotóxicas e protege, então, esse indivíduo contra infecções a longo prazo. E o paciente, ele vai ter uma imunidade recuperada. Ela é específica porque esses anticorpos, esses linfócitos T, CD8, reconhecem apenas os patógenos aos quais eles foram apresentados. Então, uma vacinação contra a gripe não vai agir contra a hepatite, porque a vacina da gripe produz anticorpos e linfócitos TCD8 para o vírus da gripe. Uma vacina contra tétano produz anticorpos e linfócitos TCD8 contra o vírus do tétano. Ou contra a bactéria do tétano. Tá? Então, esse mecanismo de ativação ele é extremamente específico. Tem memória? Sim. Então, o indivíduo ele fica protegido a longo prazo. Enquanto tiverem anticorpos de memória e células de memória, o indivíduo está protegido. Já a imunidade passiva é quando o organismo não produziu os anticorpos ou as células. Ele recebeu de outra coisa, de outra pessoa ou de outro animal. Isso acontece quando o soro com anticorpos de indivíduos imunizados ou de animais imunizados ou infectados foram transferidos para uma pessoa. É o que aconteceria aí, estava acontecendo em alguns hospitais. Eles pegavam o sangue do paciente que estava imunizado, que estava curado, e estava transferindo essa imunidade para o indivíduo com Covid, para melhorar a resposta do paciente. Essa transferência de anticorpos protege o indivíduo contra a infecção ou melhora a resposta do indivíduo durante a doença. O paciente ele vai recuperar o seu estado imune. Essa resposta, essa imunização passiva, ela é específica porque ela ataca só aquele micro-organismo a qual ela está direcionada, mas ela não tem memória. Isso quer dizer o quê? Aquele indivíduo que recebeu sangue de um paciente que foi curado do Covid, o indivíduo que recebeu o sangue,
ele não vai ter memória, ele pode adoecer de novo. Por quê? Porque aqueles anticorpos que não são dele vão ser destruídos com o tempo. Tá? Não vai ter uma proteção a longo prazo. O indivíduo só tem uma proteção a longo prazo quando ele tem uma ativação da imunidade ativa, uma imunização ativa, ou por vacinação, que é natural, que é artificial, ou pela doença em si, que é a forma natural. E aí nós temos um gráficozinho que resume a imunidade inata e adaptativa, os seus órgãos, as suas barreiras, que a gente falou várias coisas a respeito desse mapa mental. Certo? Aí são os livros que eu recomendo para o estudo dessa disciplina, alguns aplicativos. E aí eu passo a palavra para vocês, se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma sugestão, deu para entender a aula.